Paz do Senhor Jesus, você internauta, você irmão em Cristo, você pastor, missionário, presbítero, diácono, ou seja, você que está com uma atividade no reino de Deus, você que tem se ocupado com o reino dos céus, em propagar, em divulgar a palavra do nosso Rei, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu quero deixar para você nesta manhã é uma palavra de fé, é uma palavra de avivamento para o seu ministério, para a sua casa, para a sua vida, uma palavra de renovação, uma palavra onde Deus vai mexer na estrutura da sua casa e vai restaurar todas as suas feridas, que se encontra no livro dos Juízes de Israel. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 1 e verso 4, vai nos narrar uma história muito forte, uma história muito poderosa de um rei que era um déspota muito cruel e mau e que Deus o entregou na mão de Israel. Diz assim a palavra do Senhor: Subiu Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam Adoni Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. Mataram os cananeus e os fariseus. Adoni Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam, cortando-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Aqui a Bíblia diz que o projeto de Israel, o projeto das 12 tribos de Israel, quando ele sai de dentro do Egito, o povo estava por 430 anos preso dentro de um cativeiro do Egito. E pelas promessas de Deus que fez a Abraão, Deus, a Bíblia diz que se recorda de Israel, um Israel adormecido, um Israel sem identidade, um Israel que não tinha dignidade própria, porque aquele povo, eles levantavam pela madrugada, eles iam até o rio Nilo, arrancavam argila, iam nos fornos dentro do Egito, assava os tijolos ao forno e alicerçava as grandes capitais do Egito. Israel não tinha um memorial diante das nações, mas Deus queria dar uma memória a Israel. Deus queria criar uma situação para que Israel viesse ser conhecido como aquele que tem Deus, aquele que tem Senhor. E na trajetória do deserto, o povo começa agora o projeto Terra de Canaã. E este projeto Terra de Canaã, eles tinham que correr atrás do seu milagre. Nada ia chegar de mão beijada ou facilmente para Israel. Então Israel, para conquistar a Terra de Canaã, eles tinham que lutar, eles tinham que pelejar, eles tinham que almejar estar com a sua bênção na mão. E nessa trajetória, eles chegam, atravessa todo o deserto. Deus mostra primeiro para Israel que Deus era com eles. Deus assim prova dentro do deserto que Deus estava na peleja com Israel. E quando eles chegam de frente do Rio Jordão para atravessar para dentro de Canaã, Deus revisa o povo todinho. Deus fala que a geração incrédula não entraria em Canaã, mas a geração dos seus filhos. E agora, a Bíblia diz que a tribo de Judá,
eles vão conquistar a sua herança, eles vão conquistar o seu objetivo. E que eles vêm destruindo, eles vêm matando, eles vêm despojando Canaã. E eles perseguem um rei chamado Adoni-Bezeque. Este rei era um rei que era temido, porque o nome Adonir quer dizer Senhor, e o nome Bezeque quer dizer relâmpago. Ele era temido por todos os povos, todos os reis de Canaã, todos os reis da terra de Canaã. Temia Adoni-Bezeque. Aqui eu vejo a Beni-Bezeque, a figura de Beni-Bezeque, a figura de Satanás. Ele oprimia o povo, ele matava crianças, ele despolava vivo recém-nascidos. Ele era um rei cruel, ele era um rei que não tinha piedade, ele não tinha amor no coração, porque ele queria ser o dominador de toda a terra de Canaã. Ele queria ser aclamado, ele tinha muito ouro, prata, ele era um rei que subjugava todos que vinham diante dele. E agora a Bíblia diz que ele pega 70 reis, e Adoni-Bezeque corta o seu polegar direito, os seus 2 polegares, dentro da mão direita como esquerda, como o dedão também do pé. Aqui, o que ele queria fazer? Quando ele cortava o polegar da mão direita de um rei, primeiro, o polegar é a forma de identidade. Ele estava arrancando a identidade desse rei. Ele estava tirando a forma desse rei não fechar mais as suas mãos para pegar a sua espada e lutar. Ele estava extraviando o caráter desta pessoa. Toda pessoa tem uma digital nos seus dedos. E nós somos só reconhecidos fisicamente pela nossa identidade. Quando este rei Adoni-Bezeque cortava o dedo polegar da mão direita dos reis, sabe o que ele estava falando? Eu estou tirando a sua memória, eu estou tirando a sua história, eu estou tirando a sua identidade. Você vai ficar irreconhecível, ninguém vai te conhecer mais, ninguém vai querer te servir mais. Sabe o que significa Satanás? Satanás é da mesma forma. Ele quer cortar o seu polegar direito, arrancar sua identidade. Mas talvez você olhe, não, eu tô com a minha identidade, o meu dedo tá aqui, o meu polegar direito tá aqui. Mas talvez o teu polegar espiritual já não tá mais na sua mão, porque a droga tirou a sua identidade. A luta tirou a sua identidade. A bebida talvez entrou dentro da tua casa e a sua família perdeu a identidade, perdeu o memorial, perdeu a história, perdeu o sucesso, perdeu as conquistas, os sonhos, os objetivos, porque quem está sem polegar direito está sem identidade, está sem história, só reconhece em qualquer instituição pátria, só reconhece dentro de uma pátria um ser humano físico pela sua digital. E era isso que Adoni-Bezeque fazia. Ele arrancava a identidade dos reis, para eles perder a sua história, para eles perder a sua história dentro da sua sociedade. Muitas pessoas estão com seu polegar cortado, muitas famílias estão com seu polegar cortado. Sabe por quê? Porque perderam a sua identidade, perderam a sua história. Agora estão debaixo da mesa de Adoni-Bezeque comendo da migalha. Sabe o que significa isso? Comer migalha debaixo da mesa é perder tudo, é ir a estaca zero. O nosso adversário, Satanás, está rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Quando ele acha, ele traga a identidade da pessoa, ele rasga a memória, o memorial da pessoa, a história. Ele não quer que você tenha uma história boa diante da sociedade. Mas Deus, ele quer mudar este contexto, porque o texto vai dizer
o texto vai falar que Judá persegue Adoni-Bezeque e também corta os seus polegares e mata-o em Bezeque. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ainda que neste mundo tenha um leão chamado Satanás bramando, querendo tragar vidas, o leão da tribo de Judá chegou primeiro para resgatar sua família das drogas, da bebida, do cigarro, da prostituição. Jesus veio da tribo de Judá. Jesus é descendente de Davi. Jesus, ele é o leão. E quem é leão de Deus não desiste de lutar pelos seus objetivos. Talvez Adoni-Bezeque arrancou o seu polegar direito, a sua identidade, a sua história. Talvez ninguém da sua casa, da sua família já não mais quer te dar moral, já não quer mais te ouvir, todo mundo te deixou de lado, os amigos te abandonaram. Mas Deus, o leão de Deus, ele está olhando para você e ele vai restituir o seu polegar, ele vai restituir a sua história. E ele vai entrar com salvação na tua casa. Esta é a minha palavra por esta manhã. Fique na paz do Senhor. Procure uma igreja mais próxima, perto da tua casa, e aceite o leão da tribo de Judá. Fique na paz do Senhor. Voltarei em breve com mais uma palavra de avivamento para a tua casa.